Você está ouvindo o podcast Momento à Mesa. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está dando início agora a mais um Momento à Mesa e a gente vai estar dissertando um pouco sobre o livro de Mateus no capítulo 15. Eu vou começar lendo para vocês aqui, para vocês entenderem todo esse contexto. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas aquilo que sai de sua boca, isso sim o torna impuro. Amém. Isso aí. Por enquanto, até esse versículo 11. Aqui Jesus está sendo confrontado pelos mestres da lei acerca daquilo que os seus discípulos faziam quando eles andavam com Jesus. Na verdade, ali estavam tentando procurar alguma coisa para tentar incriminar Jesus ou tentar envergonhá-lo em público. Mas Jesus, no mesmo momento, ele já rebate o questionamento deles, mostrando o quanto a falsidade, o quanto a religiosidade estava impregnada em seus costumes, enquanto eles achavam que eles estavam certos em questionar Jesus, né? Mas eu jogo aí pra você, Will. O que você fala pra gente hoje aí sobre religiosidade, cara? Cara, a religiosidade, às vezes a gente ouve assim um texto desse, você fala, nossa, a pessoa que é religiosa, né, para ela chegar nesse nível aí, ela deve estar muito perdida e tal. Mas parando para pensar assim, agora eu lembrei da passagem do filho pródigo, que é aquele filho que acaba deixando o pai para gastar todo o dinheiro da herança dele. E aí quando ele volta, o pai trata ele muito bem, manda matar o novilho mais gordo, botar um anel no dedo, uma roupa de linho. E aí o filho mais velho, que nunca abandonou o pai, que sempre ficou ali trabalhando para o pai, ele se revolta com aquilo e fala: mas eu sempre fiz tudo certo para você, pai. Você nunca me recompensou com nenhum um novilho para eu poder comer com os meus amigos. Aí o pai fala: mas tudo que é meu é seu, filho. Então, essa parábola, a gente acaba não falando muito desse segundo filho, mas o que acontece? Ele é alguém que faz tudo certo, entre aspas, que segue todas as regras. Mas quando o pai fala tudo que é meu é seu, ele não sabe que aquilo era verdade. Por isso que ele nunca pediu um novilho para poder comer com os amigos dele. Então mostra que ele, na aparência, achava que conhecia o pai. Mas na verdade ele só seguia as regras de bons costumes, fazendo o que ele achava que era certo. E a religiosidade nada mais é que isso. As pessoas, elas na aparência, elas acham que conhecem a Deus e elas acham que seguindo um conjunto de regras elas vão agradar a Deus. E é muito fácil você perder a mão no seu relacionamento com Deus e começar a achar que são coisas que você faz que é importante na sua relação com Ele. O ser humano, ele é muito antropocentrista, ou seja, ele é muito focado nele mesmo. E a nossa relação com Deus, ela é totalmente ao contrário. Ela tem que ser 100% centrada em Deus. Às vezes a gente acha que é pelo nosso próprio mérito, ou pelas coisas que nós mesmos fazemos, que a gente vai ter algum valor ou alguma dignidade ali perante a Deus. E a religiosidade é isso.
é achar que um conjunto de atitudes que você vai fazer é que vai ditar o seu relacionamento com Deus. Mas não é bem isso. E isso fica muito claro quando Jesus fala assim: não é o que sai da sua boca, não é o que entra dentro de você pela sua boca que vai te contaminar, mas é aquilo que sai. Ou seja, não é aquilo que você parece que está fazendo, que você está colocando para fora, assim, certo? Mostrando para a sociedade. Mas é aquilo que vem de dentro, do seu coração, isso que é o mais importante. Deixa eu ler aqui um versículo que está em Zacarias 12, 13 na verdade, eu li na última célula nossa, que diz assim, Zacarias 13, 9. E estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o meu Deus. Está dizendo aqui que a purificação de Deus, aquele refinamento que a gente vai passar, ou seja, que vai tirar todas as impurezas para que nós fiquemos como ouro, totalmente puros, não é algo que vem das nossas próprias atitudes, mas é a presença, a exposição ao fogo, ou seja, a exposição a Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não viver uma vida legalista, para não perder esse sentido que nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós somos 100% dependentes de Deus. Então a gente não pode centralizar a nossa relação com Deus nas nossas atitudes, mas sim no nosso relacionamento com Ele. Isso aí parece ser uma linha muito tênue, né, cara, que deixa você ali entre a religiosidade, que você faz tudo certinho para conseguir a aprovação de Deus, ou o legalismo total, porque você acha que você já está aprovado, né? E aí, Rafa, o que você fala pra gente, cara? Assim, acho que entendendo, assim, um pouco do que foi compartilhado, acho que um pouco também do que eu também já vivi. Às vezes, acho que religiosidade, acho que nada mais é do que, às vezes, você, pelo menos no entendimento, vamos por você fazer as coisas meio que por desencargo de consciência, às vezes para mostrar para as pessoas que, eu tô fazendo, eu faço e ponto. Sem esquecendo, do seu sentimento. Tipo, vai querendo mostrar para as pessoas que você faz. Tipo, é mais ou menos como funciona a moda hoje em dia. Às vezes, tipo, vamos supor, uma camiseta bonita, todo mundo tem. Mas passa um tempo, já fica vazio, sai da moda, sai. Fica velho. Fica velho, fica obsoleto. E assim, a gente vê muito isso às vezes na igreja, assim, que tem muitos casos assim, que às vezes tem, logicamente, existem pessoas que buscam verdadeiramente a Deus, que vão, louvam, adoram, exaltam a Deus. Mas tem pessoas que vão, às vezes, só pelo simples fato de dizer que vai na igreja. Às vezes vai na igreja, que vai fora da igreja, tem uma vivência completamente oposta daquilo que Jesus ensina, daquilo que Jesus prega, mostra na palavra. E assim, que nem o Gabriel falou, uma linha tênue. É uma linha bem... que tem que ter um cuidado nessa linha. Sim, eu sempre quando eu penso nesse tema, eu me lembro de um pregador que é o Luciano Subirá. Ele até escreveu um livro, né? Até que Nada Mais Importe é o nome do livro, em que ele conta que ele entrou numa temporada na vida dele em que ele queria bater os seus recordes para conseguir agradar a Deus. Ou seja, ler a Bíblia o mais rápido possível, orar por mais tempo, jejuar por mais tempo. E ele acreditava que ao fim disso tudo ele ia estar ali completamente próximo de Deus, mais próximo do que nunca de Deus. E conseguir ali uma aprovação, né? Porém, quando ele chegou ao fim de tudo isso, ele falou, cara, não sinto diferença de agora do que eu estava antes. Então Deus ele falou com ele, eu não quero os seus recordes, eu só quero que você chegue ao ponto em que você entenda que nada mais importa além da minha presença. E se a gente fosse resumir a religiosidade, seria o fato da gente fazer coisas para agradar um Deus, sendo que nós já somos aprovados como filhos dele. Nós já agradamos ele. Porém, é claro, existe uma maneira de você agradar ele de uma maneira... a maneira que é a maneira correta de você agradar a Deus, né? Deus ele deixa claro ali, na verdade Jesus ele deixa claro os mandamentos da nova aliança, que são ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Will?
Cara, Deus é um Deus de princípios, né? Às vezes a gente gosta muito de uma coisa certa, assim, sem, sem espaço para uma interpretação, digamos assim. E se você parar para pensar, as ordenanças de Moisés lá que ele colocou, ele especificava exatamente os rituais que as pessoas deveriam passar quando tivesse acontecendo alguma coisa, né? A mulher quando tivesse no seu ciclo menstrual, ou o homem, ou qualquer pessoa com lepra, etc. Era algo assim super detalhado. E aí chega Jesus e fala assim: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tipo, essas são as orientações para você nortear a sua vida com Deus. Mas você pensa assim, nossa, mas está bem vago as orientações, porque amar a Deus acima de todas as coisas é tipo assim, a cada situação isso muda a forma com que você vai se relacionar com qualquer coisa. E a mesma coisa com ama ao próximo a ti mesmo. Aí tem gente que fala assim, mas eu não me amo, então quer dizer que eu não preciso amar o próximo. Cara, então Jesus ele deixa essas orientações até bastante vagas, por quê? Porque não é para você ler e querer sair fazendo assim do nada as coisas da sua cabeça, não. É para justamente você buscar em Deus e entender o que Ele gosta e o que Ele não gosta que você faça. Deus é um Deus de princípios, ou seja, o que é um princípio? É uma ideia geral. Por exemplo, Deus é amor. Tá, mas o que isso se relaciona comigo na minha vida agora, por exemplo, que eu estou com os meus amigos aqui? Se Deus é amor, o que Deus espera que eu faça aqui com os meus amigos nesse momento? Ele não dá uma resposta direta, mas esse princípio mostra que se Deus ele é amor, então ele vai valorizar a forma com que eu trato essas pessoas, entendeu? Então não é exatamente uma regra assim que você segue à risca, mas é um princípio que você busca em Deus e você começa a entender em determinadas situações o que você precisa fazer. Eu vou ler aqui um versículo aqui que eu lembrei também agora, está em Gálatas capítulo 3, que diz assim, nessa versão que eu estou lendo aqui, o subtítulo é Lei ou Fé. O apóstolo Paulo diz assim, ó Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus Cristo na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Então tá falando basicamente aqui o que eu tentei falar com as minhas palavras, só que aqui foi muito melhor explicado, claro. Tá dizendo que o apóstolo Paulo pregou sobre a crucificação de Cristo. E é a partir da crucificação de Cristo que a salvação começa, que a nossa vida é transformada, que o véu é rasgado de cima a baixo e nós temos acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Então, a gente não fez nada. A gente estava ali tacando pedra em Jesus e insultando ele. E ele levou tudo que a gente fez de errado. E ainda assim nos deu a redenção, nos deu a salvação. Então, não é algo que a gente pode seguir por nós mesmos, a nossa relação com Deus. Na verdade, se a gente fizer isso, a gente vai estragar tudo. Aqui o apóstolo Paulo está deixando muito claro. Cara, o Espírito de Deus entrou em você e a partir desse momento que a sua vida começou com Deus, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. É com Ele que nós somos selados para o dia da redenção. Ou seja, se Ele traz à tona tudo que Jesus nos ensinou e tudo que Deus quer que a gente faça, que a gente seja guiado por Ele, como é que a gente pode simplesmente deixar toda essa instrução e poder do Espírito Santo e achar que a gente pode, pelas nossas próprias atitudes, conseguir alguma coisa de Deus? Então, a religiosidade é basicamente colocar o homem no centro de tudo, sendo que o cristianismo, a salvação, é tirar o homem do centro e colocar Cristo. E lembrar que Ele, por tudo que Ele fez, Ele nos deu a salvação de graça. A única coisa que a gente precisa fazer é acreditar. Só compartilhando um versículo, também aproveitando o gancho aí da questão da religiosidade, no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 2, daí ele fala assim que o tolo, ele não se interessa pelo entendimento,
Ele só quer saber de expressar suas próprias opiniões. E assim, dessa forma também, da mesma forma, eu entendo assim que a religiosidade exagerada faz a pessoa ficar fanática e cega. Vindo de encontro com o que o provérbio foi falado agora há pouco. Que às vezes fica só martelando aquilo que ela acha, aquilo que ela acredita. Às vezes uma passagem que ela escuta, ela acaba encarando como se fosse um mandamento, como se fosse um princípio. E fica com a mente fechada, não se permitindo abrir, a escutar as outras pessoas, a aprender cada vez mais. Isso acaba se tornando perigoso para ela mesma. Acaba atrapalhando ela mesma. Exatamente, veio muito a calhar isso que o Rafa acabou de ler pra gente, porque o capítulo que a gente começou lendo, ele segue da seguinte forma, versículo 12 e 13. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, de Jesus, né? Sabes o que os fariseus ficaram ofendidos quando viram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos irão cair num buraco. Ou seja, Jesus está explicando, ou melhor, dando ali o ponto final ali, mostrando o que acontece com aquele que é o religioso. Ele nada mais é do que um cego guiando outro cego, e no fim, ambos vão cair num buraco. Quando eu penso nisso, eu me lembro aquilo que o Mateus falou sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele sempre vai nos guiar sobre toda a verdade. E eu estava lendo um versículo aqui, que é João 14, 26, na Bíblia, na King James, diz o seguinte, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Ou seja, aquilo que Mateus ele tinha falado um pouquinho antes, sobre o fato de Jesus ele deixar algumas coisas meio vagas, porque é necessário que você busque em Deus aquilo que é a vontade dele, aquilo que realmente vai agradá-lo. Nessa passagem, João ele mostra pra gente, Jesus na verdade, ele falando que o Espírito Santo de Deus que está dentro da gente, ele nos ensinará e nos guiará sobre toda a verdade. Então tudo aquilo que a gente precisa já está dentro da gente, já é o Espírito Santo de Deus, e através dele nós vamos entender tudo aquilo que é a vontade dele. Eu lembro do Mateus ele falando, eu não lembro se foi na nossa oração de sexta-feira ou se foi numa célula, mas ele estava falando, na verdade eu lembrei, foi na aula da escola bíblica. Ele falou, ninguém é melhor do que o Espírito Santo para saber as vontades de Deus ou aquilo que Deus gosta, porque a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele perscruta no centro, no centro de Deus, no mais íntimo de Deus. Então ele conhece todas as verdades, ele conhece todas as vontades, tudo aquilo que Deus é. E aí, Will? Eu tô nessa passagem que você acabou de citar, mas deixa eu voltar um pouco antes aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, na verdade o subtítulo aqui dessa parte, ela diz assim, tesouros espirituais em um pó de barro. O versículo 7 diz assim, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como pote de barros, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. E aqui ele está falando sobre a salvação, né? Sobre as verdades espirituais. E cara, Deus, ele é um ser maravilhoso, assim, que a gente não tem nem noção de como ele é. Às vezes a gente experimenta ali 1 miligrama da presença de Deus, a gente já fica exausto e extasiado com o poder. E mesmo assim, ele na sua infinita graça e sabedoria, ele permite com que a gente tenha esse relacionamento com ele. Só que é muito fácil, às vezes, a gente se encher de Deus e a gente começar a ser usado por Deus. Às vezes a gente move nos dons do Espírito, na cela, ou às vezes você prega. Quando eu estava dando essa aula na escola bíblica, eu falei uma coisa que eu nem estava esperando, uma frase que foi muito legal. E na hora eu falei, nossa, que demais essa frase aqui, e parece que veio na hora, mas é porque o Espírito Santo estava falando através de mim. Eu não teria capacidade de pensar algo tão bom ali no momento, né? E o problema é que às vezes a gente acaba confundindo a embalagem com o conteúdo. A gente é só a embalagem para que vai levar essas verdades espirituais, né, para as outras pessoas. E aí a gente acha que
essa embalagem, essa carcaça que é a gente que tem o valor, mas na verdade o presente está dentro da embalagem, né? E é justamente isso que essa passagem fala. Ela fala que existem tesouros, coisas muito valiosas, tesouros espirituais, só que elas estão dentro de um recipiente de barro, ou seja, o recipiente de barro não tem nada especial. Na verdade, ele é até bastante simples, não é nada com pedras preciosas, ou ouro, ou prata, ou metal precioso, não é nada disso. É algo ali frágil, perecível, é algo de pouco valor, que veio da terra, assim como o homem. Então isso é uma forma de Deus lembrar que o que tem de mais valor mesmo realmente são esses tesouros que vêm do céu e não nós mesmos. Nós temos as nossas qualidades, claro, mas quem conhece a Deus para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, ninguém pode simplesmente falar assim, o que Deus pensa é assim, assim, assado, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Aí eu vou ler aqui o versículo que o Gabriel citou, né? Que é 1 Coríntios 2,10, que diz assim, mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus e não explicadas pela sabedoria humana. Então a gente tem que entender que o homem, ele é um ser maravilhoso, recebeu a inteligência de Deus, é o ser mais inteligente e por isso é o mais poderoso aqui da Terra. E a gente está acostumado a dominar sobre todas as coisas. Só que a gente esquece que a gente só está fazendo o que Deus mandou. A gente domina sobre os animais, sobre a terra. Mas Deus deu isso pra gente. Só que depois de tanto tempo, a gente começa a se confundir. Que é como se a glória de Deus que está sobre nós fosse nossa. Mas na verdade não é nada disso. A gente tem que, na verdade, todo dia entrar na presença de Deus para lembrar como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. E a gente precisa cada vez mais se esvaziar de nós mesmos e diminuir para que Ele cresça cada vez mais. Certo? Daí, compartilhando também outra passagem também que estava vendo também, no livro de Mateus, no capítulo 23, do versículo do 1 ao 4, que diz assim, que então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar dos intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Assim, um pouco assim, aproveitando esse gancho da questão da religiosidade, de certa forma também ela pode ser um pouco um ponto de imaturidade na vida cristã também. Quer dizer, a gente vê também a gente já vê muitos casos também nas nossas caminhadas de pessoas assim que pregam a palavra, igual conforme citado aqui no versículo lido agora há pouco, pregam a palavra, só que não vivem o que elas pregam. Às vezes ela cai muito naquela questão daquela passagem de Mateus, no capítulo 7:3. Porque tu observa o cisco que está no olho do teu irmão, não percebe a viga que está no teu próprio olho. Às vezes a pessoa, às vezes durante o ensinamento que ela passa, às vezes ela usa de versículos de certa forma para tentar atingir outras pessoas, ou com indireta, ou às vezes com um comportamento infantil. Tipo, de certa forma, martelando certeza na religiosidade. E, assim, aquela coisa, elas falam a palavra, manejam a palavra, mas só que não vivem. E, de certa forma, isso é triste, isso é muito triste, até mesmo no nosso meio, que a gente vive, né? E algo assim que a gente tem muito que aprender também, e ter muito cuidado também, que ter muita sensibilidade para não cair nesse mesmo erro, que nem foi falado no começo do podcast, que é uma linha tênue. Tem uma linha tênue de você passar ileso e você acaba caindo no erro. Exatamente, Rafa. Cara, então a gente entende aqui que, independente do assunto, tudo sempre ele vai cair no fato da gente conhecer um pouco mais a Deus. Uhum. Exatamente essa temporada que a gente tem vivido aqui, as nossas orações, é aquilo que Deus tem falado com nós, sejam nossas orações individuais, no secreto, ou seja, quando a gente se reúne como corpo de liderança da célula, a gente se reúne juntos para orar.
a gente também tem essa mesma revelação. Quando a gente prega, a gente acaba caindo nessa mesma instrução, que é o fato da gente conhecer um pouco mais a Deus. E eu me lembro daquele texto em Oséias 6:3, que ele fala assim: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, o fato de você conhecer a Deus, ele vai facilitar muito mais a sua vivência cristã. Às vezes a gente dificulta muitas coisas, mas quando você está íntimo do Espírito Santo de Deus, ele vai guiar cada passo seu. Ele vai te mostrar e te guiar sobre toda a verdade. E, na verdade, Cristo vai começar a transparecer sobre as suas ações. E você vai deixar de ser antropocêntrico, assim como o Mateus falou no começo, e vai passar a ser mais teocêntrico, que é Deus em todas as coisas. Galera, a gente termina por aqui nosso podcast. Eu te agradeço pelo fato de você estar acompanhando a gente até esse momento. E, cara, semana que vem tem mais. A gente teve um hiato aí de uma semana porque a gente foi pro retiro de carnaval, a gente foi passar um tempo a mais com Deus, e só que agora, por essas semanas vindouras, a gente vai estar toda quinta-feira aí fazendo um podcast. A gente espera que vocês estejam com a gente. Deus abençoe. Até mais. Valeu.